que era o RR1. E a Intacta Pro tem a resistência ao lepidópteros também, com o gene CRY1AC, o CRY1AC, que é um gene que está presente em outras culturas, como no algodão Bollgard, acho que no White Strike também, e que é o gene que confere a tolerância aos lepidópteros. Próximo slide, por favor. O que é muito interessante de se observar é a velocidade com quais essas tecnologias tomaram o mercado brasileiro. Aqui vocês estão vendo um gráfico cedido gentilmente pela Kleffmann, empresa de pesquisa de mercado, a partir de 2010. Mas a tecnologia RR1 foi lançada oficialmente em 2003, já era plantada um pouco antes via as Maradonas, mas começaram a ser plantada oficialmente em 2003. Vocês observem que em 2013, 10 anos depois, a tecnologia RR1 já tomava mais do que 90% do mercado de soja era plantado com a tecnologia RR1. Em 2013 foi o lançamento da Intacta, da nova tecnologia Intacta. É essa em azul escuro aí, que vocês veem que também arrebatou o mercado. Em 7 anos, essa tecnologia hoje já cobre quase 80% da área de soja do Brasil. Então, essa é a importância desse painel. Até hoje, as duas tecnologias que chegaram ao mercado tomaram o mercado de roldão. Tomaram conta, cresceram, e a dinâmica que acontece é porque os produtores querem essa tecnologia, as empresas de melhoramento genético botam seu foco nessas novas tecnologias e vão abandonando as plataformas anteriores. Aconteceu isso com o RR1 em relação à soja convencional, que é essa em cinza que vocês veem aí, e aconteceu de novo com o crescimento da Intacta, todo mundo botar o foco na Intacta e diminuir a oferta de RR1. Essa é a dinâmica da entrada de tecnologias no mercado. Próximo slide, por favor. E agora, o nosso tema da nossa discussão, e é o meu último slide aqui, são as novas biotecnologias que nós estamos tendo para a soja, que vai chegar aí nos próximos anos, e é o que nós vamos discutir a partir de agora. Basicamente, são tecnologia das duas empresas, da Corteva e da Bayer. A Corteva traz duas linhas de produto, o Enlist E3, que oferece tolerância a herbicidas, na verdade, a 3 herbicidas diferentes, ao glifosato, ao glufosinato de amônio e ao 2,4-D, e a sua versão BT, vamos dizer assim, é o Conquest E3, que, além da tolerância aos 3 herbicidas, conferem também resistência ao lepidópteros a partir de 2 genes, o CRY1AC, que é o mesmo da Intacta, e o CRY1F, que é um gene já presente em alguns eventos de milho. Esses 2 genes estão estaqueados em um evento só. Esses são os 2 produtos que nós vamos ouvir falar mais durante o dia hoje. E a Bayer traz a sua tecnologia Stand, e a Intacta 2 Stand. O Stand traz a tolerância ao glifosato e ao herbicida de camba, enquanto o Intacta 2 Stand, ele traz, além da tolerância ao glifosato e à dicamba, ele traz também 3 genes de resistência aos lepidópteros em 2 eventos. O CRY1AC, que já é o gene da Intacta atual, com mais 2 genes estaqueados em 3 genes em 2 eventos. Então, são esses os produtos. Pode tirar os slides, por favor, Batista. São esses as tecnologias que nós vamos discutir. Então, eu queria fazer essa introdução para que todos que estão nos assistindo estejam na mesma página da discussão. E agora eu vou passar a palavra, primeiramente, aos meus 2 convidados, ao Fábio da Bayer e ao João da Corteva. Obviamente, vamos falar um de cada vez, senão fica bagunça, né? Primeiro vai falar o Fábio pela ordem alfabética, depois o João. O que eu gostaria de ouvir de vocês nessa primeira participação é como é que estão os planos de lançamento da tecnologia, que ano os produtores rurais vão poder comprar semente dos sementeiros dessa tecnologia, se já está tudo liberado, todos os regulatórios, registro de produto, tudo pronto, ou se ainda tem alguma coisa faltando em algum produto. Queria que vocês pudessem falar um pouquinho sobre os herbicidas que vocês vão estar trazendo, que acompanham essas tecnologias.
gostaria de ouvir também qual é a expectativa das empresas, da Bayer e da Corteva, em relação a essa tecnologia e como que elas vão crescer e penetrar no mercado brasileiro. E eu ficaria muito orgulhoso se vocês quisessem nos dar um spoiler e nos falar também quanto vai custar a tecnologia e como que ela vai ser cobrada. Eu ficaria extremamente orgulhoso e assim também. Se não puderem falar hoje, eu vou entender. Tá? Gente, agora ele então apertou é isso. Fábio. Agora parte. Foi, João. Eu vou pedir, Fábio, vou passar a palavra para você primeiro, por favor, e fique à vontade. Obrigado novamente pela participação. Perfeito. Pessoal, boa noite. Obrigado pelo convite, né? Acho que é sempre um prazer para a gente ouvir e falar um pouco sobre biotecnologia, né? A gente aqui, como Bayer, é uma empresa que tem bastante tradição nessa chegada de biotecnologias, né? E como você trouxe bem, né? A gente teve duas grandes ondas de biotecnologia no mercado que mudaram muito as características de plantio do país, né? E a própria competitividade que o Brasil tem hoje com grãos, de acordo com essa nova onda de biotecnologia. E a gente está trazendo a terceira geração de biotecnologia. Então, primeiro, obrigado aí pelo espaço de falar sobre isso. E estamos bem dispostos aí, abertos para debater todos esses temas que você está propondo aqui. Então, para a gente começar a falar um pouco sobre as biotecnologias, para a gente é bem importante trazer que Intacta 2 Extend, para nossa, a gente tem mais de 15 anos de pesquisa no mundo, né? E 11 anos no Brasil pesquisando, né? Do ponto de vista de genética, da confiança do trait, da eficácia agronômica desse produto. E a gente tem feito isso, né? Não sozinhos como Bayer, mas com uma grande rede de parceiros aí. Então, o próprio Valtemir da Agrodinâmica, o próprio Enoir da Cevale são parte dessa rede de experts que, junto com a gente, vem pesquisando também um pouco sobre essa tecnologia. Então, eu acho que esse é um momento bem importante para a gente, e como você comentou, né, a gente está basicamente 2 anos antes de um lançamento comercial. A expectativa nossa de lançamento é para a safra 21-22, mas a única aprovação que falta para a tecnologia é a aprovação da China. Né? A gente já tem aprovação para plantio e uso do produto, tanto do químico de camba, como das próprias sementes no Brasil. Né? Então, no Brasil, já está totalmente desregulamentado essa tecnologia, mas a gente ainda depende muito do nosso mercado comprador, que é a China. Então, falta só essa aprovação da China, que está prevista para o primeiro semestre de 2021. Né? Mas, então, em paralelo a essa aprovação da China, a gente tem feito diversas ações de lançamento para assegurar, né, que esta nova opção para o produtor esteja, primeiro, adaptada regionalmente, tenha um portfólio adequado com os diversos obtentores do mercado, para que a gente tenha, como você mencionou mesmo, uma genética relevante ali dentro, que traga, né, também um pacote de doenças completo, um fenótipo que a gente sabe que o produtor precisa e procura. Né? A HO é um grande parceiro aí que também desenvolve genética na nossa plataforma. E aí, uma vez que essa tecnologia já está embarcada nessa genética, né, os principais estão regionalizando ela para o manejo local, entendendo a diversa realidade do Brasil, né? Norte a sul que a gente tem aqui, as diversas regiões que a gente vai ter, isso vai acontecendo, a gente entende que a gente está mais próximo de trazer para o mercado essa tecnologia. Então, existe um marco de lançamento esperando essa aprovação da China, mas a gente tem trabalhado, independente disso, para que quando chegue para o produtor ele já tenha mais clareza, né, dos benefícios, do portfólio disponível. E acho que esse é o nosso papel, né? Cada vez mais trazer para ele, porque essa é mais uma opção. Na nossa visão como companhia, ela é a melhor opção, ela é a mais completa, ela vai agregar mais ferramentas, mas no final do dia essa é uma escolha muito do produtor. E acho que esse é o grande aprendizado quando a gente fala de biotecnologia de soja, né? Só vai ter valor e só vai ser usado se esse produtor enxergar esse potencial todo que a gente fala de produtividade, nessa combinação mesmo da biotecnologia com essa genética. Então, a nossa grande expectativa é que Intacta 2 Extend seja essa caixa de ferramentas ampliada, com mais ferramentas lá dentro, né? Um controle maior para as plantas daninhas e uma proteção mais ampliada para as lagartas, assumindo que é bem importante para o Brasil se manter competitivo. Né? Essa é uma tecnologia que já existe nos Estados Unidos, né? A parte do refúgio que a gente fala, que é só o Extend, já tem nos Estados Unidos há 3 safras, e a gente entende que o produtor brasileiro precisa ter mais uma ferramenta como escolha, né, para ter um patamar de produtividade similar
ao que tem os americanos, né? Então, acho que a gente entende que biotecnologia e genética são partes importantes dessas ferramentas que vão estar à disposição do produtor, se ele entender que faz sentido e se ele entender que o valor, né, é proporcional ao benefício que ele está tendo com esse produto. Né? Então, essa é a primeira parte, ou seja, é uma tecnologia para chegada em 2021, obviamente condicionada com a aprovação da China, e que a gente já está vindo com vários parceiros para que a gente tenha um portfólio regionalizado dela e recomendações também regionalizadas. Né? A gente vê a Embrapa também é um grande parceiro também, desenvolvendo as variedades, trabalhando com a gente no programa de experts, enfim, então a gente entende que a cadeia tem que se preparar para essas novas gerações. A gente viu isso com plantio, a gente viu isso com a soja RR, e a gente vai ver agora de novo com as novas gerações de biotecnologia, de sojas que possuem oxinas dentro da cultura da soja. Então, acho que esse debate é bem relevante, porque ele não é um debate de uma empresa, nem de um licenciado, ele é da cadeia como um todo. Então, é uma tecnologia que chega em 21 para o mercado, né? Obviamente, se a China tiver aprovação regulatória, e a gente se prepara para trazer essas ferramentas. Você trouxe uma pergunta importante sobre as ferramentas herbicidas, né? O próprio dicamba. Dicamba é um novo herbicida que a gente vai trazer para o mercado. Ele está em uso no mundo inteiro há mais de 30 anos, então a molécula em si ela já é usada. O que está sendo feito é trazendo formulações mais modernas que possibilitem o uso dentro da cultura da soja, para que a gente consiga fazer o controle de plantas daninhas de folha larga. Né? Então, ela é muito crucial e muito importante para que a gente traga essa tecnologia para o controle hoje de amarantos, né? De controle de buva e leiteiro, picão, enfim, ela vai ajudar muito com uma ferramenta de manejo. A ferramenta principal de manejo continua sendo o glifosato. Ele é a ferramenta base do sistema de manejo. Mas caso em alguns momentos, em alguns talhões, você precise utilizar uma nova ferramenta, você vai ter à disposição o dicamba. Então, acho que o grande objetivo de uma biotecnologia é um pouco a visão do futuro, né? Como que a gente desenvolve uma tecnologia onde a gente enxerga, por exemplo, a questão do amaranthus palmeri nos Estados Unidos, o amaranto híbridos que a gente já está vendo no Brasil, e que a gente entende que você tem que se antecipar muito para a hora que tiver o problema eu ter a solução. Então, a gente viu isso, né, com a própria Licoverpa, no caso de Intacta, na primeira geração. A gente viu isso com a dificuldade de manejo de daninhas com RR, e com o Intacta 2 Extend, dicamba vai ser essa ferramenta também, né, que vai ajudar muito no controle da buva, mas também que vai trabalhar também com mais de 240 espécies de plantas daninhas, que a gente entende que elas vão se agravando ao longo do tempo e gerando, né, a maior dificuldade, ou por multifluxos, ou resistência, ou por difícil controle. Então, a gente entende que o sistema do manejo é base glifosato, mas dicamba pode sim ser um complemento nesse sistema, agregando aí principalmente essas plantas daninhas de folha larga. Né? E trazendo para vocês também a perspectiva do modelo de negócio, ou seja, como funciona esse modelo, ele é exatamente igual é hoje com o Intacta. Né? Então, a gente entende que é um modelo baseado na compra da semente. A gente acredita muito que a semente e a biotecnologia elas são vendidas e cobradas no mesmo momento, mas, obviamente, o produtor tem a opção de salvar a semente. E se ele fizer isso, ele consegue, pelo anexo 33, pela salva legal, também pagar por essa tecnologia no momento do uso. Tá? Então, a gente entende que o nosso negócio ele acontece na semente certificada, porque a gente vê o valor que tem de uma qualidade de germinação em vigor, o valor que a gente agrega da isenção de um pacote e a própria disseminação de daninhas, às vezes numa semente de má qualidade. Então, a gente entende que semente certificada é o que é a gente como cadeia, como tecnologia. Nosso modelo ele vai ser a extensão do que a gente já tem hoje para a Intacta. Né? Então, é a continuidade desse modelo. Então, a gente já tem Intacta hoje, onde eu tenho os pontos de entrega também fazendo o teste da tecnologia para assegurar, né, a propriedade intelectual dessa tecnologia que está dentro da semente e que é uma opção para o produtor, e a gente enxerga em Intacta 2 Extend uma continuidade dessa cadeia. Né? Então, o modelo de negócio é um modelo de semente certificada. É um modelo de negócio que Intacta está operando e que irá operar junto com o Intacta 2 Extend também. Tá bom? E acho que a última parte, só para essa primeira abertura, está conectada ao que você trouxe das duas opções que a gente está trazendo. Então, Intacta 2 Extend para a gente é a tecnologia que a gente comercializa e a que a gente está divulgando no mercado. Extend para a gente é o nosso compromisso com o refúgio.
é a longevidade das tecnologias. Então, a gente está trazendo também para o produtor não só variedades que vão trazer esse tipo de doença completo, essa sanidade da Intacta 2 Extend, mas também Extend também, para que ele possa fazer o refúgio e também aproveitar as ferramentas de manejo como o dicamba dentro da cultura da Intacta 2 Extend. Então, a gente imagina por volta de 80% com Intacta 2 e 20% de refúgio dedicado a essa tecnologia Extend, porque a gente entende que a gente precisa, da mesma maneira que o refúgio hoje é uma ferramenta tão importante, a gente precisa procurar a disponibilidade, a grande oferta de genética também na ferramenta de refúgio. Beleza, Fábio. Muito obrigado, bastante informação. E vou passar direto para você, João, para falar um pouco das tecnologias que a Corteva está trazendo. Boa noite, pessoal. Obrigado, Daniel, pelo convite. Boa noite aos participantes aí. E um abraço aí para o Mário e o Fábio, que com certeza estão por trás ouvindo aí. Bom, eu vou começar aproveitando os slides que você deu um gancho para entrar não só no tema direto do sistema Enlist, mas no tema de produtividade e dos melhoramentos genéticos, que eu vi lá a adoção das tecnologias. A gente viu aí, olhar os dados históricos de incremento, né, de produtividade. Da década de 80 até os anos 2000, teve um incremento de produtividade, olhar os históricos aí, são dados com base que eu utilizei lá da Agroconsult, eu tive esse cuidado até antes da reunião, teve um incremento da faixa mais ou menos aí de 30 até 45 sacos por hectare antes das biotecnologias, né? Quando entrou o R1 aí no início dos anos 2000 aí. Quando entrou a R1 até os idos de hoje, vamos falar assim, saiu de 30 para 45, né? E entraram as biotecnologias, subiu de 45 e hoje, agora até essa última safra, está em torno de 60 sacas por hectare, né? Então, nós estamos falando que incrementou aí de 45 para 60. Obviamente, tem várias ferramentas, vários outros itens do manejo, né? Mas você vê o quanto é importante, o quanto que o melhoramento genético incrementou de produtividade na agricultura brasileira e deram benefícios para o produtor, né? E para de modo geral, para a receita do país, né? E as biotecnologias, eu estou trazendo esse tema porque eu entendo que a gente pode observar que a cadeia inteira, depois que entraram as biotecnologias, de forma geral, ela profissionalizou muito, né? Em quase todos os elos da cadeia. Os multiplicadores, obtentores como você, Daniel, é um incremento muito grande. Então, as biotecnologias, obviamente, outras ferramentas, mas a agricultura profissionalizou muito. Então, isso é uma coisa que eu estou trazendo, que eu acho que vale a pena a gente discutir, que, de forma geral, a biotecnologia ajudou muito para a agricultura do país, ajudou a profissionalizar toda a cadeia. Então, o Fábio comentou muito aí, você apresentou aí o advento da ER1, que foi uma biotecnologia que fez uma grande revolução no mercado, acrescentou grandes produtividades, foi uma praticidade muito grande, mas a professora Nubia pode cobrir esse assunto com mais propriedade do que eu, mas também vieram os problemas de resistência, com o uso excessivo o uso exclusivo de 2,4-D, de glifosato na mesma área. Então, vieram os benefícios, mas também vieram os problemas normais, né? E agora estão vindo as novas tecnologias para a gente corrigir. Fica o jogo do gato-rato aí, né? Aparece o problema, a gente vem com outras ferramentas para tentar solucionar. E é nesse contexto que o Enlist, ele chega para contribuir para o agricultor brasileiro. Por isso que a gente sempre fala, em vez de ficar falando de três, Daniel, a gente aborda a gente entende que a proposta de valor para o produtor é como sistema, e não apenas os três. Então, a Corteva tem trazido essa linguagem de como sistema, que não é apenas o trade Enlist E3, a Conquesta E3, mas sim associado aos herbicidas e o que esses herbicidas e essas novas formulações vão poder agregar no manejo para o produtor, né? Então, a gente está falando então que é uma evolução no sistema de manejo de plantas daninhas, onde ele vai poder utilizar o 2,4-D, o glifosato, que é, né, a conveniência dele continuar usando o glifosato, e a gente está trazendo aí também uma nova conveniência de agregar mais uma outra molécula, que é o glufosinato. Não podemos esquecer que está tendo um aumento de resistência de gramíneas também, não só das folhas largas, mas também de gramíneas. Tem crescido muito rápido. Então, a gente entende que a proposta do sistema Enlist, ele agrega dos dois lados.
do ponto de vista para ajudar no manejo de plantas invasoras resistentes de folhas largas, mas também das gramíneas. Assumindo a premissa, por exemplo, que o glufosinato deva ter mais opções de marcas comerciais no mercado e provavelmente deva ter uma proposta de valor diferente do que é hoje, vai ser, a gente aposta que isso possa ser mais uma ferramenta que contribui o produtor para controlar essas plantas daninhas de difícil controle, que tem, a gente já sabe que tem azevém, tem pé de galinha, e não só de folha larga. Então, a gente está trazendo mais flexibilidade para o produtor, né? Mais tranquilidade. Então, o sistema agrega aí novas moléculas em pós-emergência, o 2,4-D, que é uma molécula amplamente conhecida, registrada em mais de 70 países, né? É uma molécula amplamente estudada pelas academias, pelas instituições de pesquisa, que praticamente não temos dúvida com relação a essa molécula, né? Então, o sistema Elite, ele não muda muita coisa para o produtor. O que ele traz? Ele traz a flexibilidade e a conveniência de trazer ela para dentro da cultura da soja em pós-emergência, de uma molécula que ele já conhece e amplamente estudada. E aí, associado ao quê? Quando você perguntou o que com relação aos herbicidas, já puxando o lado da questão dos herbicidas que você me perguntou. É uma molécula amplamente conhecida, mas a gente está trazendo numa formulação e num solo diferente. Uma formulação, digamos, uma formulação de propriedade intelectual da Corteva, que ela desenvolveu, que é o Colax-D. Então, o Colax-D ele vai trazer para o produtor o benefício, digamos assim, de redução de deriva, né, nas aplicações. Então, o 2,4-D colina, que já é um produto, o 2,4-D pela classificação, ele já é um produto não volátil. O colina, então, a gente está classificando ele como ultra não volátil. Então, a baixa volatilidade dos herbicidas na formulação Colax-D, ele está conferida à molécula e não à formulação, que é o sal colina. E a baixa deriva está associada à formulação, que é o Colax-D. Essa formulação, que pode reduzir em até 50% a deriva, quando associado a um jogo de bicos adequado, por exemplo, de indução de ar, isso pode dar uma redução de derivas de até 95%. Então, a gente entende que isso, por isso que a gente fala como sistema, Daniel, são os traits, associado à genética de alta performance, associado a duas novas ferramentas de herbicida que vão melhorar o controle, não só de folhas largas, também como de folhas estreitas, com o glufosinato. Então, isso dá uma flexibilidade, digamos assim, qualquer tipo de escape que ele tem lá numa dessecação, ele pode fazer uma correção em pós-emergência, tanto com 2,4-D como o próprio glufosinato, visando não só, por exemplo, as resistentes, mas como também as tolerantes. Isso agrega muito. Tá? Então, por isso que a gente fala com o sistema como um todo. Com relação ao outro tópico que você perguntou, da parte de regulamentação, o sistema como um todo, né, a parte do Brasil, ele já está, do ponto de vista regulatório, já estão todos aprovados. As duas tecnologias, tanto o E3 como o CE3, como a gente diz, né, o E3 é o Enlist E3 e o C3 nós estamos falando da Conquesta E3. Para abreviar, fica mais fácil de falar, tá, Daniel? Então, o E3 e o C3 já estão aprovados na CTNB, já aprovados para comercialização, inclusive nos Estados Unidos já está sendo comercializado o E3. Só que o C3, que é o que com os BTs, ele ainda está pendente de aprovação na União Europeia. Então, na China já está aprovado os dois. Então, o que está pendente para o sistema Elite é apenas a Conquesta E3. Então, nós também estamos com a expectativa de lançamento e aprovação de importação desse material de Conquesta da União Europeia até o início do ano que vem, né? Digamos assim, o limite seria junho do ano que vem, que a gente poderia esperar. Então, a gente espera que vamos ter essa aprovação até lá, e com isso a gente vai, neste verão agora, produzir sementes comerciais. Agora, nesse inverno, está fazendo produção de semente básica, que foi feita a fundação, agora semente básica. Vamos ao mercado agora em julho, para os parceiros multiplicadores, né, no segmento de licenciamento dos multiplicadores, parceiros que queiram multiplicar essa genética com as tecnologias E3 e C3, e a expectativa é que no ano que vem a gente faça o lançamento comercial. Toda essa tecnologia, ela está embarcada em uma diversidade genética muito grande.
tem vários parceiros aí que são licenciados da tecnologia, como a GDM, que hoje é praticamente líder de mercado, temos a TMG licenciada, temos a Syngenta com a Nideira, a própria HO. Então, isso vai trazer uma diversidade de genética muito grande, embarcado numa tecnologia, uma nova opção para o produtor. A gente entende que é uma evolução no controle de plantas daninhas. Tá? Com relação à parte comercial, realmente a gente ainda não tem condição de falar, Daniel. Ainda estou nessa parte de validação da proposta de valor e nós vamos deixar essa parte de precificação para o ano que vem, que fica mais adequada. E até porque as incertezas da regulamentação não dependem da empresa, né? Então, a gente vai deixar isso para 2021, para entrar nesse tema comercial. E assim como o Fábio falou, a Corteva também vai ser signatária, até porque, como eu disse, a semente certificada, ela ajudou muito a profissionalizar toda a cadeia de semente de soja. Há 20 anos atrás, a gente sabe que a semente certificada era em torno de 50%, como era a Argentina. Hoje nós estamos aí na faixa de 70%, 75%. Então, é importante que seja semente certificada, onde todo mundo dos elos da cadeia, de alguma forma, ele tem, obviamente, a sua remuneração e o produtor está ganhando, porque essa remuneração ao longo da cadeia, ela beneficia todos que possam investir para desenvolver tecnologias, por exemplo, um programa de melhoramento, para desenvolver mais variedades com maior teto potencial. Então, o sistema Elite, ele é mais uma ferramenta, mais uma opção para que essa genética possa exercer seu potencial. Ele, obviamente, não é a solução, mas é mais uma ferramenta. Tá? E esses programas só terminando a parte de refúgio, também, assim como o Fábio comentou, nós também estamos como indústria, é importante falar, que acho que não é a questão de ser empresas diferentes, mas é importante a indústria que seguir a preconizar o refúgio. Nós vamos seguir o incentivo ao refúgio, que a gente entende que isso é importante para a proteção das tecnologias, e os programas, a gente acredita que isso possa ser de maior aderência, Daniel, porque os programas, por exemplo, do E3, eles estão tendo melhoramento genético igual ao da Conquest E3 com os BTs, então eles vão chegar com o mesmo teto produtivo. E a partir do momento que nós, da indústria, demos algum tipo de oferta comercial para incentivá-los a fazer esse refúgio, a gente acredita que ele vai ser aderido, tá? Porque são variedades com alto teto produtivo e aí associada à conveniência de ter o 2,4-D como refúgio, né? Que é uma molécula amplamente conhecida do produtor. Tá? Beleza, João. Acho que eu respondi todas as suas perguntas, né? Obrigado, João. Por enquanto, muito bom você e o Fábio, obrigado. Eu vou agora passar para a doutora Núbia e vamos começar a conversar com os nossos participantes debatedores. Doutora Núbia, eu que pudesse abrir a discussão, mostrando para todo mundo como é que está o quadro das ervas daninhas resistentes ao glifosato no Brasil. Como estão, aonde estão, quem são elas, como elas estão crescendo. Se eu pudesse dar esse primeiro apanhado para todos, doutor. Por favor, a palavra é sua. Tá bom, Daniel. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite para quem está em casa, vendo aqui a discussão. Eu queria que colocasse naquela tabela que eu passei para vocês, antes de fazer o comentário, Daniel. Então, essa é a tabela das espécies e casos de resistência registrados no Brasil. Antes de falar de cada caso ou da maior parte deles, eu queria só justificar de onde esses dados são, de onde eles saem esses dados, para mostrar que tem muita pesquisa, critérios envolvidos nisso daí. Na realidade, aqui no Brasil, nós temos a Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. A sociedade, ela agrupa todos os pesquisadores e estudiosos da área. Dentro dessa sociedade tem uma diretoria e ela tem também um comitê de resistência. Juntamente com esse comitê de resistência, trabalha em parceria com a Agarac Brasil. O Agarac também é um comitê de ação à resistência aos herbicidas formados pela indústria. Então, quando a gente fala de resistência, a indústria também tem um interesse grande em entender esses casos, em estudar esses casos, porque para ela também é um grande prejuízo. Então, quando a gente vê um dado como esse, por exemplo, o primeiro relato de resistência no Brasil foi do Azevém, em 2003, lá no Rio Grande do Sul. Então, só para vocês entenderem que isso daí teve
muito estudo, muita avaliação para saber realmente se era resistente, porque tem uma série de critérios para serem adotados em relação a isso, que seguem com base no Comitê da Sociedade e com base também na parceria com a Garac Brasil. A gente pode dividir as resistências, né, ao glifosato no Brasil em dois grupos, folhas largas e as gramíneas. O impacto inicial foi muito grande no sul, com base, eu falo sul, me refiro a Paraná e Rio Grande do Sul. Aí com os primeiros relatos do azevém e de buva. Posteriormente, a gente teve um outro grande impacto, também no sul, que foi no Paraná, que foi o caso do capim amargoso. Agora, por questões de regionalismo, muito associadas a questões climáticas, a azevém fica mais centrado no sul. Então, a gente não tem problema de azevém resistente no resto do país. Então, é uma questão regional, por quê? Por uma condição climática que afeta a planta daninha. Agora, quando a gente vai para a buva e capim amargoso, tem um outro grande diferencial. Essas plantas, naturalmente, elas já existiam no resto do país. Então, tinha histórico dessas plantas, não eram resistentes. Mas quando você vê o primeiro caso de resistência, como a gente vê, é um indício que nessa área, lá naquela fazenda, naquela região lá no Rio Grande do Sul, naquela condição, teve um material, um biótipo que foi selecionado. Então, você fica ligado que tem uma grande possibilidade de termos casos de resistência daquela mesma planta, numa situação similar de manejo em qualquer outro ponto do estado ou da região que ela ocupe. Que foi o que aconteceu com buva e amargoso. Buva e amargoso também foram selecionados em outras regiões do Brasil, também devido à questão do manejo exclusivo e frequente do glifosato. E elas têm um outro agravante, que é a questão da disseminação muito facilitada pelo vento. Então, você tem um outro agravante. Além da questão da própria seleção, que lá na fazenda pode estar ocorrendo, você pode ter também essa facilidade na disseminação. E um outro fator que o pessoal relaciona muito à questão da disseminação e aumento da infestação do amargoso resistente ao glifosato foram a contaminação de colhedoras que saem do sul do Paraná e vai para o resto do país para fazer a parte de colheita. E aí, se essa colhedora tiver com resto de planta, resto de semente, logicamente ela vai levar essa semente para outras partes do país. Bem, aí continuando, aí a gente vê também que tem alguns casos que são interessantes. Por exemplo, Chloris elata, que é o capim branco, também foi selecionado em 2014, depois do amargoso e de outros processos de azevém e buva, só que o capim branco ele já ficou mais estagnado no Paraná. Então, é uma planta que tem um problema, foi detectado, mas não evoluiu. Por isso que é importante o trabalho de monitoramento, porque a gente fica atento para saber como está a questão da evolução, porque diagnosticou o primeiro relato não significa que todas as plantas, todas as áreas tenham o mesmo problema. Bem, aí evoluímos então para a questão do Amaranthus palmeri no Mato Grosso. Como o Amaranthus palmeri é uma espécie exótica, no Mato Grosso desenvolveram estratégias de contenção dessa planta, de modo que o Amaranthus palmeri, o caruru palmeri, ele ficou concentrado em algumas áreas lá do Mato Grosso, né, cerca de 20 mil hectares, e não expandiu para das suas áreas de problema. Mas aí é uma questão que foi regulamentada lá pelo Estado e desenvolveram uma barreira, uma contenção, e fizeram isso com muita eficiência. Bem, se a gente tivesse condição de fazer isso para todas as plantas, a gente não teria uma evolução tão grande. Uma das formas de barreira de contenção simplesmente seria obrigar que o produtor arrancasse aquela planta antes de produzir sementes, porque a forma de você evitar qualquer aumento de infestação na área é você não deixar que a planta produza sementes. Aí foram vindo outros casos, até chegar no caso do eleusinite, que é o capim-pé de galinha, que eu considero hoje a nossa segunda espécie gramínea mais problemática, mas que no futuro ela tem tudo para ser a principal planta daninha, gramínea do Brasil, pela evolução e pela dificuldade de controle dessa planta. Mais casos de evolução de conis, aí vejam que conis nós temos 3 espécies, foi bom até mesmo para conhecermos a dinâmica e as espécies de conisa, de buva que nós temos. Então, nós temos 3 espécies de conisa. E tivemos outro caso de Amaranthus híbridos, que foi no ano passado, também relatado no Rio Grande do Sul e Paraná, e agora, em 2019, do amendoim bravo, né, que é o leiteiro, o Euphorbium pterófila, também no Paraná. Então, observem que Amaranthus híbridos e leiteiro estão
ainda concentrados no sul. O que isso indica? Nós podemos ter problemas com essas plantas na mesma situação de resistência ao glifosato. Em outras regiões do país, porque o país todo tem caruru, e o país todo tem, a maior parte dele, principalmente no Cerrado, tem muito amendoim bravo. E principalmente amendoim bravo, que já é resistente a LS. Tem muito amendoim bravo no Cerrado que é resistente a LS. Então, a probabilidade de nós termos, num curto intervalo de tempo, também um amendoim bravo, resistente ao glifosato e resistente a LS, essa resistência a LS vem lá do passado, da soja convencional e do uso também de inibidores de ALS e de Protox. Então, você veja que é uma evolução muito grande. Então, sim, são 10 espécies muito interessantes, com características bem distintas entre elas, mas se a gente fizer um grupinho do que eu acho que seria as principais, ou as que a gente deveria ficar mais atenta, eu colocaria as gramíneas. Por que as gramíneas? Principalmente capim amargoso. Hoje, capim amargoso é com certeza a planta que eu considero resistente de maior importância. Agora, no futuro, amanhã, eu considero aí o capim pé de galinha, que dependendo do Mato Grosso, tem mais problema de pé de galinha do que de amargoso. Eu coloco o amargoso como um ponto de planta importante por 3 aspectos. Competitividade com a soja, é uma planta extremamente competitiva, não a plântula pequena, mas a touceira. E pelo manejo que o produtor faz na área, a touceira compete com a soja no início do desenvolvimento. Então, isso é um ponto importante. E o amargoso é extremamente competitivo com a soja, por característica fisiológica da planta, ela é uma planta C4. Outro fator importante é a perenização, porque o capim amargoso ele é uma planta perene, então se você não fizer um bom manejo dessa planta, ela não vai morrer na tua área, e se você continuar insistindo no mesmo manejo equivocado, ela vai se transformar tipo um pasto abandonado lá no meio da sua soja. A perenização é um outro fator importantíssimo. Terceiro ponto, disseminação. É uma planta facilmente disseminada. Como o produtor não adota medidas para evitar a produção de sementes pelas plantas e deixam essas plantas nas áreas o tempo inteiro, não tem soja, não estou preocupando, não está tendo perda de produção. Tudo bem, não tem perda de produção, mas tem aumento de banco de sementes, tem disseminação para outros talhões, de outro talhão vai para a fazenda do vizinho vai para outro, e quando você vê o município em todo está tomado por essa planta. E se a gente levar em consideração níveis de infestação que podem ir de baixo, médio e alto, basicamente hoje ele está distribuído aí no Brasil, eu diria que pelo menos de 80% a 90% das áreas tem essa planta. Nesses níveis que eu coloquei, é claro, baixo, médio e alto. Não significa que todo mundo tem um problema e que está tendo prejuízos exorbitantes com isso. Mas ele está disseminado por toda a parte da parte de soja, está por aí. Então, sumarizando esse quadro, Daniel, seria isso que eu teria para falar. Se tiver mais alguma coisa que você queira que eu desperte ou chame atenção para isso daí, me fale, por favor. Não, beleza, doutora. Ótima largada para dar um quadro geral do Brasil. E agora eu vou passar a bola para o Enoir Pelizaro. O Enoir, ele é da Cevale. Como nós temos 2 convidados, o Valtemir e o Lunardi, que atuam basicamente no Brasil Central, Enoir, foca para nós, Paraná, Mato Grosso do Sul para baixo, porque depois eles vão falar do Brasil Central. Quais são as ervas daninhas resistentes ao glifosato, problema que vocês têm lidado na região, e como que vocês têm conseguido fazer o manejo delas? Daniel, boa noite, obrigado pelo convite, boa noite aos colegas do painel, boa noite às pessoas que estão nos acompanhando. Para a gente é sempre legal estar participando de um evento tão consistente quanto esse. Realmente as ervas daninhas e os 2 colegas aí da Bayer, acho que assim, estão indo bem de encontro, porque ela realmente nos tira um sono, né? Principalmente por alguns fatores extremamente importantes que a doutora Núbia, eu acho que colocou de uma forma assim, muito clara, mas nós precisamos muito, a união de todos, levar ao produtor que se conscientize cada vez mais que erva daninha boa é aquela morta. E que, para isso, ela tem que ser eliminada pequena.
A partir do momento que ela começa o seu desenvolvimento, ela leva a uma condição extremamente complicada e cada vez pior. Na verdade, se eu olhar essa região, nós temos regiões de muito milho safrinha, e o milho safrinha, esse binômio soja com milho safrinha, tem levado ao longo do tempo a criação de muitas, ou o aparecimento, na verdade, de muitas ervas problemáticas que depois têm estendido para o Brasil inteiro. Aqui é o berço da buva, né? Então a buva realmente teve um período que nos tirou o sono de uma forma muito complicada. Depois tivemos aí, a doutora Núbia também colocou, o amargoso é outro problema, ele veio aqui do lado nosso, o Paraguai, né, por alguns manejos equivocados lá, e hoje ele é um problema em 100% das propriedades mais regionais aqui, Mato Grosso do Sul e o Paraná quente, né? Aí, quando nós descemos para o Paraná frio, nós temos o problema do azevém, que também nos gera um problema, tanto na cultura de verão, quanto na cultura do inverno, até nas culturas do inverno até mais complicada, então, realmente é bastante complicado isso. Nós temos agora o problema do clóris também, principalmente beira de estrada, ele é um capim que ainda não tomou as proporções gigantescas de outras ervas, de repente por algum fator, mas ele está constantemente, principalmente nas regiões mais próximas. Nós temos o problema do pé de galinha também em áreas mais específicas, porque aqui as áreas são menores e o produtor tem feito muito uma cata, inclusive, muitas vezes até de enxada, né? Então isso tem amenizado bastante problema. Mais recentemente, nós estamos com o problema do caruru e também do leiteiro, e nós temos um problema que foi muito bem citado aí, que é o trânsito, principalmente de máquinas, né? Então, isso acaba gerando um certo problema bastante grave. E nós temos uma erva que ninguém cita, que é o milho. O milho, dependendo das regiões e dependendo das condições climáticas, ele tem uma germinação em épocas diferentes que me leva a ter problemas. Regionalmente, ainda mais grave, por quê? Porque ele está sendo o vetor e aonde que está multiplicando a cigarrinha. Mas o milho também hoje é um grande problema, pensando do Mato Grosso do Sul para baixo. Beleza, Enoir. Boa panorama para a região. E eu vou pedir agora para o Lunardi falar um pouco para nós das fazendas da SLC no Brasil Central. A SLC tem fazendas no Mato Grosso do Sul, na Bahia, no Maranhão, no Piauí. Quais são os problemas de ervas daninhas resistentes que vocês têm lá, Lunardi? Como é que vocês estão lidando com elas? Perfeito. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos que estão nos ouvindo. Obrigado pelo convite à Seedcorp, por organizar essa discussão bastante técnica e importante aí para o agronegócio brasileiro. Daniel, tu bem falaste, né? Temos diversas situações na nossa companhia. Primeiro, antes de falar das principais ervas que nos incomodam, que nos tiram um pouquinho o sono, a SLC Agrícola ela trabalha muito forte com rotação de cultura e cobertura de solo, né? Então, os nossos principais herbicidas, vamos falar entre aspas, são a rotação de cultura e a cobertura de solo, que são os pilares do nosso manejo sustentável. Mas, logicamente, a gente não pode deixar de comentar a nossa preocupação com relação à expansão da buva, principalmente nas áreas do cerrado, quando a gente fala em folha larga, né? O amaranthus, para nós, ele não tem sido um problema tão frequente, né? Mas quando a gente fala em folha estreita, em gramínea, realmente eu vou concordar com a doutora Núbia. Para nós, da SLC, a principal erva daninha, em termos de dificuldade de controle, vem sendo o capim amargoso, principalmente nas áreas do Nordeste, principalmente nas áreas da Bahia, e nas áreas onde a gente não tem segunda safra, onde o solo fica mais descoberto durante o ano e por mais tempo, né?
Nós estamos trabalhando muito forte no manejo de ervas, mas, como os colegas aqui já citaram também, muitas vezes só o manejo interno dentro da porteira das fazendas, das nossas unidades, ele não é suficiente. Essas ervas, elas se propagam com muita facilidade. Então, requer um manejo integrado, requer uma união de todos os produtores e tem que ter efetividade em controles regionais, e não só dentro da porteira. Destacando isso, então, eu gostaria de sumarizar que, se fosse fazer ranking hoje, na situação atual da SLC Agrícola, onde a gente tem tido mais trabalho, mais dificuldade, inclusive mais custo de controle, se a gente fosse fazer um ranking, primeiro lugar disparado, capim amargoso, e depois a gente citaria a buva como uma erva assim, de segundo escalão para nós, na nossa realidade, Daniel. Beleza, Gustavo, muito obrigado. E Valtemir, no Mato Grosso, onde a agrodinâmica atua, o que é que vocês têm de problemas de erva daninha resistentes lá? Boa noite, Daniel. Boa noite aos amigos aí que estão dividindo este debate, esse painel. Boa noite aos que nos ouvem. Dizer inicialmente que é um prazer estar aqui com vocês. E aqui eu vou praticamente endossar o que foi falado pelo Lunardi. As áreas que a gente atua no Parecis, oeste de Mato Grosso, e as áreas que a gente anda com um pouco mais de frequência na BR-163, a gente pode afirmar com toda segurança que o problema se chama capim amargoso. Estamos nesta era, nessa fase, é uma coisa que aumentou assim vertiginosamente. De 2, 3 anos atrás a gente vê algumas plantas em algumas fazendas. Começou primeiro pela BR-163, né? A gente ficava olhando, né, o que esses caras estão fazendo de errado lá, que o amargoso está tomando conta. No ano seguinte apareceu aqui uma que outra planta, vou fazer catação e tal, porque custa muito caro você aplicar em área total para uma planta desse tipo, né? E quando nós nos deparamos, a área inteira está tomada, não tem como fazer catação, né? Foi muito bem dito pela Núbia, ela tem uma dispersão muito rápida, é muito difícil segurar. Eu acredito que o milho RR, que tem aumentado bastante nos últimos anos, a gente faz um manejo mais barato, tem anos que milho vale pouco, digamos assim, você não pode investir muito, então você não faz um herbicida específico para as gramíneas, né? Nós teríamos bons produtos para isso, mas nem sempre se consegue investir, então ele acaba escapando no meio do milho, uma planta estiolada, sem muita mata competição, você não percebe direito, e todo este banco de sementes está na soja no ano seguinte, né? Então, disparadamente em primeiro lugar, né? Estamos fazendo investimentos aí específicos em 100% das áreas que a gente atende para capim amargoso, e na sequência buva, né? É uma planta um pouco mais tímida, ela não tem uma mata competição tão grande, mas a gente vê ela com uma certa frequência, né? Um pouco para cima da soja, né? Com aquela semente muito boa para dispersar a longas distâncias também. Alguma que outra coisa pontual de capim pé de galinha, alguma coisa de digitária, né? De capim colchão, mas as duas primeiras, sem sombra de dúvida nenhuma, das plantas resistentes, tá o capim amargoso e a buva, né? Um pouco do que nós estamos fazendo o máximo para não deixar entocerar, que nem foi dito pela Núbia, né? Então, assim, aquelas áreas que você faz segunda safra, que você faz a cobertura, é mais fácil de manejar, mas nas áreas que ficam descobertas, que a planta entocera, aí é uma complicação muito grande, aí tem que fazer sequencial, tem que fazer emergente, tem que fazer 3, 4 vezes a dose aí dos herbicidas de folha estreita, então realmente é um negócio que onera muito, o visual das lavouras não fica legal, né? Fica muito feio, e é isso que nos tira o sono hoje. Beleza, Valtemir, obrigado aos 4, um boa apanhado. Então, eu vou seguir na sequência e, para ir combinar com as tecnologias que estão chegando, eu vou perguntar para vocês 4, começar com a doutora Núbia, como você acha que esses herbicidas novos que estão chegando, pela tecnologia 2,4-D e glufosinato de amônia, ou pelo dicamba, como você vê que elas vão poder ajudar nesse controle dessas ervas e se tem alguma preocupação a respeito do uso desses produtos? Daniel, vou começar da mesma forma como eu fiz antes, de separar em 2 grupos, folha larga e gramíneas. Dentro do grupo de folha larga, eu enquadro aí o caruru
vendo todas as espécies de caruru, porque levantou uma deixa que Amaranthus híbridos selecionou para glifosato, a gente pode ter seleção de outra espécie de caruru também. Dentro do caruru, leiteiro, né, o amendoim bravo, e buva. Para essas 3 plantas, todas as tecnologias agregam muito bem. O controle em pós-emergência, tanto do dicamba, quanto do glifosinato, quanto do 2,4-D para essas 3 plantas é excepcional. Então, realmente agregará bastante quando a gente fala do grupo das folhas largas. Mas eu quero fazer um parêntese também, que a gente só está falando de resistência, mas existem as tolerantes também, e tem um grupo de tolerantes também que desperta muita preocupação dos produtores, que vai desde trapoeraba, vassourinha de botão, erva de touro, erva quente, erva de Santa Luzia, aí toda erva que você imaginar na vida, pelo menos no Cerrado tem. Então, essas plantas também é de um grupo de planta que esse manejo em pós-emergência contribui. Mas eu quero despertar e chamar a atenção só de um ponto que me preocupa. O produtor pegar essa tecnologia e fizer como o glifosato, usá-la de forma errada. Porque quando a gente fala que controla, também controla até certo tamanho de planta, né? A gente não pode deixar o efeito de mato-competição acontecer. E aí muita gente fazia uma dessecação mal feita, entrar com a soja, não se preocupar com competição, e aí fazer essa aplicação, ele pode ser feito numa pós-tardia, numa pós-avançada, então o máximo que der, eu estou segurando. E isso daí, a competição inicial é grande e você pode estar perdendo em produtividade por isso. Então, dessecações mal feitas, associados àquela especulação que eu tenho um herbicida na pós-emergência que vai controlar essas plantas, complementando a dessecação, então eu vou tirar o pé do acelerador e vou ficar tranquilo. Também não é assim. Outra preocupação que tem também é o uso maciço do produto, que também pode gerar resistência, seleção de resistência múltipla. Aí você teria a resistência ao glifosato e ao outro herbicida da tecnologia. E aí, o outro grupo de plantas são as gramíneas. Aí, para as gramíneas, que entra todas as plantas com dificuldade de controle, seja pé de galinha ou capim amargoso, as tecnologias já não agregam. Mas, se você vê pela questão do enlist, como foi dito já no início, ele tem a possibilidade de uso do glufosinato de amônio. Só que a gente não pode esquecer também da limitação do glufosinato de amônio para controle de gramíneas, né? Então, a minha preocupação é que o produtor vai achar que, como eu vou poder usar um glufosinato numa soja em lixo, eu vou pegar aquele capim amargoso entouceradão velho lá da dessecação mal feita e vou fazer uma aplicaçãozinha meia boca para ele e deixo o glufosinato fazer um manejo lá na pós-emergência da soja. Não, aí está tudo errado. O glufosinato ele tem potência pequena. Então, isso tem que ficar claro também. E outra coisa, o pessoal tem que voltar a fazer aplicação de planta daninha em pós-emergência com planta pequena, e não achar que o herbicida vai controlar só a planta grande e adulta, porque ele esquece a mato-competição e ele esquece de ter um manejo efetivo, 100% de controle, e parar de se contentar com controles mínimos. Não, a soja cresce e abafa. Isso não é resultado de controle. Controle tem que ser planta morta. Se você tem uma planta perene, a soja abafar não significa nada. Sabe o que é a soja abafar? A soja abafar significa que vai ser uma planta que depois, quando você colher essa soja, vai ser problema no milho safrinha, vai ser problema lá na sua cultura de inverno. E aí não adianta reclamar do herbicida do milho, ele não tem nada a ver com isso. O problema foi lá antes da semeadura da soja. Então, essa seria a minha posição a respeito, Daniel. Muito legal, principalmente esse ponto que você está trazendo, que nós, como produtores, estamos esquecendo mesmo, que é o tamanho da erva daninha para se fazer o manejo. E essa coisa de achar que tem herbicidas muito poderosos, a gente tende a relaxar. Então, é um ponto muito bom. Enoí, o que você complementaria aqui sobre essas novas tecnologias? Bom, na verdade, são duas linhas de pesquisa, né, e de controles, né? Então, são duas tecnologias que têm o seu espaço, a gente é muito claro isso, a gente tem certeza que o produtor vai ter que jogar com essas ferramentas, é muito claro, até o Lunardi, eu acho que foi muito enfático, nós temos que realmente fazer o manejo do sistema e ao longo dos anos agrícolas, né? Deixar de fazer aquelas intervenções pontuais. Isso eu acho que é muito claro.
vamos repetir de novo, erva boa é aquela morta, e para matar você tem que trabalhar com as ervas de uma forma, elas pequenas, jovens, porque isso te leva a um melhor controle. Outro aspecto muito importante que nós vemos, que os pré-emergentes vão auxiliar muito nessas tecnologias. Então, os pré-emergentes, cada vez mais nós precisamos trazer eles para o baile, né, para o dia a dia. Outra situação, nós como Cevale temos muito claro para nós que nós precisamos manejar as ervas com bastante antecedência, e a doutora Núbia, de novo, falou, né, algo muito bacana aí. Por quê? Porque o manejo antecipado, você consegue eventualmente corrigir alguns problemas que você teve no manejo, isso é importante, e mais que isso, a competição inicial das ervas, elas são muito minimizadas, então isso é importante. E um aspecto que é importante, principalmente se nós olharmos, hoje o país é um mar de nematóide. Só não tem nematóide o produtor que não faz análise de nematóides. E esse manejo antecipado, quando você faz um manejo lá com 30, 40 dias de antecipação, junto com um produto pré-emergente, você consegue reduzir a população de nematóide, porque as formas ativas, elas não têm onde se alimentar e elas também reduzem. Então, assim, de novo, temos que eliminar e manejar as ervas ao longo do ano no sistema, porque senão nós podemos perder essa batalha. E essas duas tecnologias, com certeza, a Cevale vê de uma forma assim de uma forma bem otimista, né? Mas nós vamos ter que saber trabalhar, porque senão nós vamos levar a outros problemas, e cada vez esses problemas mal usados levam a resistências e a tolerâncias ainda piores. Muito legal, obrigado. João, tu levantou o dedo para fazer um comentário? Não, senão eu vou passar para o Gustavo. Gustavo, como é que vocês veem essa chegada dessas novas tecnologias? Como é que vocês veem vocês usando ela na SLC? Perfeito. Bom, primeiro, eu acho que o Fábio, na introdução dele, colocou muito bem, né? É sempre muito bem-vindo a gente ter uma nova ferramenta de manejo, de maior flexibilidade. A gente vê com muito bons olhos, porque com mais uma ferramenta nós podemos ter mais opções de manejo das ervas daninhas. Concordo totalmente com o fato de que não é uma receita de bolo para se usar em toda a fazenda, então ela realmente tem que ser usada onde ela vai gerar resultado e aumenta a longevidade da biotecnologia que está chegando. Então, nós da SLC Agrícola, nós vemos com muito bons olhos essa chegada dessas novas biotecnologias, tanto como flexibilidade de manejo, como uma capacidade maior para os nossos agrônomos de optar por situações diferentes de manejo de ervas. Logicamente que vai agregar bastante no controle de folha larga, embora, volto a falar, para a nossa realidade ainda não é uma coisa tão preocupante, mas quando a gente olha para o sistema, quando a gente olha sob um ponto de vista mais regional, a gente entende que é muito bem-vindo, né? E eu queria trazer 2 pontos aqui para não ser repetitivo. Eu acho que tanto o Enoir quanto a Núbia já responderam muito bem a questão. Eu queria frisar aqui que o produtor tem que ter muita consciência no uso dessas novas biotecnologias no que tange a refúgio, né? Tem que realmente respeitar refúgios, e é uma coisa que a gente vem observando que, infelizmente, não tem acontecido na realidade brasileira. Então, esse é um primeiro ponto, respeitar o refúgio. E outro ponto que eu gostaria de trazer aqui, que muitas vezes passa batido, é com relação à qualidade da tecnologia de aplicação. Vem um pouco ao encontro do que foi comentado aqui, do estágio, né, da precocidade com que essa erva tem que ser controlada, mas também a tecnologia de aplicação é fundamental, porque não adianta também o produtor acertar o estágio se ele está fazendo uma mistura errada ou se ele está aplicando numa situação de vento ou de temperatura equivocada, que vai acabar também tirando a eficiência desse controle. Então, gostaria de adicionar aí tudo que já foi respondido pelos colegas Enoir e Anúbia,
esses dois pontos, né? Prestar muita atenção na qualidade da tecnologia de aplicação e respeitar os refúgios. E eu acho que aí, desta forma e sendo bem usada, na opção correta, em cada situação, tem tudo para agregar bastante para o produtor brasileiro. Beleza, Gustavo. Obrigado. Valdemir, o que você acrescentaria aí a tua expectativa dessas tecnologias? Então, só quero reforçar de maneira bem objetiva o que foi dito pela doutora Nubia. Na questão das folhas largas, nós temos, fora essas plantas problemáticas, nós temos plantas de difícil controle, né? Nós temos a erva quente, nós temos a trapoeraba, nós temos a vassoura de botão, e essas tecnologias, realmente a expectativa é que elas agreguem bastante nisso. Nos preocupa, sim, a questão das folhas estreitas, né? Como nós dissemos, o capim amargoso. E mais um desafio que a gente vê é que nós estamos perdendo algumas ferramentas para controle da soja guaxa, né? Então, entre aspas, a gente deixa de ter a ferramenta 2,4-D, a gente deixa de ter a ferramenta glufosinato e nós acabamos de perder a ferramenta paraquat, né? Então, estamos cada vez mais limitados, né, quando estivermos trabalhando com essas tecnologias, para controlar a soja quando ela for uma planta daninha, tá? Seria isso. Obrigado, Valdemir. Já vou lá, João. Gustavo quer fazer um ponto, depois eu vou ver o João e o Fábio. É um ponto rápido aqui que eu queria fazer para o produtor que trabalha com soja e algodão. Essa tecnologia também ela vai agregar bastante no controle tanto da tiguera quanto da soqueira do algodão na lavoura de soja. Então, nesse ponto também, eu acho que é bastante importante e muito bem-vinda essa nova biotecnologia para o produtor que trabalha com binômio soja-algodão. Com certeza vai agregar bastante no controle de tiguera e soqueira de algodão também. Beleza, tá. Então, uma discussão legal sobre herbicidas. Antes de nós passarmos para a parte das notas, queria ouvir João e Fábio, que comentários objetivos vocês têm sobre a discussão até agora. João, é contigo. Eu vou aproveitar aqui os comentários da Núbia e do colega Noir, que levantaram muito bem a questão aí do posicionamento. Posicionamento de herbicida é tudo, né? Então, a gente tem essa clareza e os nossos ensaios, os nossos estudos com os pesquisadores da Corteva preconizam exatamente essa mesma linha, né? O glufosinato ele vai ser uma ferramenta que vai agregar muito no controle dessas plantas daninhas aí, gramíneas resistentes, não só das resistentes, mas com outras também, Anuga. Mas a gente tem um claro entendimento que ele precisa ser potencial e, principalmente, como o Enoir falou também, ele vai agregar muito no sequencial, né? E isso tudo associado, não podemos deixar de dizer, como o Enoir falou, nós temos, digamos assim, o nosso manejo, né, a recomendação de manejo de plantas daninhas preconiza muito o uso dos pré-emergentes. A gente está vendo que o uso de produtos como 2,4-D em pós-emergência, ele não vai ser a solução do produtor, ele é mais uma ferramenta que vai agregar valor quando necessária, mas ele é importante que se faça, principalmente em situações de alta pressão, que se faça pré-emergência, e a Corteva tem essa tradição aí, né? No mercado de muitos anos, já trabalhando com pré-emergente, desde a década de 80, que era a década do Scorpio, agora o Spider, então a gente tem todo esse know-how aí. Então, a nossa recomendação, o ideal para o produtor, quando necessário, que realmente se use o pré-emergente e lá na pós-emergência, realmente se faça o uso do glufosinato como mais uma ferramenta na situação adequada para ela, que aí realmente o sistema como um todo fecha, tá? Só como a contribuição em relação que os colegas levantaram aí. Acho que o Daniel está com um áudio meio ruim, né? Acho que... Ele está com problema no áudio. Mas antes de ouvir, vou passar a palavra para o Fábio. Fábio, por favor. Perfeito. Acho que a parte mais importante dessa discussão, acho que de fato foi de vários grupos, né? Químicos e o herbicida é uma ferramenta, ele é um pedaço. Não dá para a gente imaginar que nenhum herbicida vai ser responsável pelo programa de manejo. E acho que isso talvez, nas gerações anteriores, baseadas só em glifosato, nos geram aonde estamos hoje, né? Acho que, de fato, como cadeia, acho que não é nem o produtor que é a questão, né? A gente tem, o recomendante também tem outra visão, né? O distribuidor,
Então, eu acho que a cadeia inteira se acostumou com uma solução talvez mais simples de um manejo, e aí não entendendo que ferramenta de rotação é importante, eu preciso garantir que eu estou fazendo as coberturas corretas, né, que isso é um herbicida, né, o Lunardi trouxe fantástico para garantir é cobertura. Né? E vamos entender que o herbicida ele é uma ferramenta. Vamos entender o pós-emergente, ou pré-emergente é uma grande ferramenta para ser usado. Ela é grande. E por que é pouca adoção ainda no Brasil? Porque é aquela conversa, né? Poxa, eu vou esperar mais um pouco. Por que eu vou usar algo que eu não estou vendo um valor imediato? Então, acho que a recomendação também da cadeia ela também tem que ser mais estruturada. Né? E aí, olhando o específico de Camba, de fato, a nossa opção por trazer um herbicida era um herbicida que não estava no sistema. Para que a gente tenha ferramentas, como você me falou, tão importantes e que fazem parte do manejo hoje do produtor e vão continuar fazendo parte. Né? A gente entende o grande poder que tem a ferramenta herbicida 2,4-D e ela é uma ferramenta que tem que estar no sistema e vai estar no sistema. E aí a nossa conversa ao longo com os experts é como a gente encaixa isso. Né? Entendendo que eu tenho neste talhão este problema, eu vou usar esta ferramenta. Não faz sentido você usar uma ferramenta para encarecer custo e perder sustentabilidade. Então, eu acho que esta visão mesmo de herbicida como uma ferramenta que vai complementar esse programa de manejo, eu acho que é o que a gente precisa trabalhar. Né? E aí, acho que, associado a isso, o ponto da tecnologia de aplicação faz muito sentido. Porque, além da gente estar usando uma ferramenta única, né, com uma dose padrão para tudo, a gente ainda está usando mal e chegando menos no alvo ainda. Então, a gente tem visto ainda que, né, além disso, a ineficiência que eu perco para fungicida, para inseticida. Então, a gente tem trabalhado ao longo com essa tecnologia, com os especialistas, né, com a cadeia de tecnologia de aplicação, e a gente percebe o quanto que a gente pode ser muito melhor, muito mais efetivos numa aplicação. Então, acho que essa consciência do uso correto, do produto correto, né, na dose correta, com a técnica correta, a gente precisa despertar como cadeia. Então, acho que essas novas biotecnologias, elas também proporcionam esse debate que volta. Pré-emergente, manejo de daninha, rotação de cultura, manejo de cobertura, enfim, como todas elas como parte de ferramentas, sabe? Então, acho que a nossa visão nós somos uma parte dessa resposta, né? Mas a gente não é a resposta inteira, não. Posso fazer só um comentário, Daniel? Um comentário rápido, pode ser? Eu queria só fazer uma complementação, sumarizando o que os colegas falaram, que uma coisa também que falta muito se fazer nas áreas de grãos, e quando eu falo grão está associado soja e milho, é monitoramento de planta daninha da área. Quais são os talhões que têm problema? Qual é o talhão que eu devo focar determinada tecnologia ou determinado procedimento? Geralmente, as tomadas de decisão estão partindo muito pela parte de custo, redução de custo, de valores, e às vezes essa não é a melhor alternativa. Se o produtor não sabe o que ele tem na área de problema, e para soja e milho isso é fácil fazer, porque na colheita da soja você tem a possibilidade de fazer esse monitoramento, você pode fazer o posicionamento de todo o seu manejo com base no que sobrou na área, na colheita da soja, porque sobrou isso daqui é porque o que eu estou fazendo não está dando certo, e fazer um redirecionamento para a próxima safra. Só que eu não vejo ninguém fazendo isso. Aliás, a única cultura que eu vejo ainda fazendo isso é cana-de-açúcar lá no estado de São Paulo e algumas áreas de Goiás também fazem. E eles têm que fazer, porque eles têm muito problema com planta daninha. Então, se a parte de grãos também não se levar em consideração que ele tem que saber o que ele tem na área para fazer uma recomendação assertiva, as coisas realmente não vão dar certo. Aí realmente vai ser cachorro correndo atrás do rabo o tempo inteiro. Muito boas colocações, agradeço muito. Nós estamos fazendo uma gambiarra aqui por causa do meu som. Vocês estão me escutando? Então, nós vamos tentar trocar o assunto e sair do assunto, falar um pouco de controle de lepidópteros. Então, agora eu vou começar pelo Valtemir. Valtemir, como é que você vê o controle de lepidópteros pela Intacta? Está de teu agrado? Tem alguma coisa escapando? Está piorando? Está melhorando? Está estável? Como é que você está vendo, Valtemir? Daniel, de todas as áreas que a gente acompanha, felizmente, até o presente momento, a Intacta está entregando tudo que foi prometido, digamos, né? Tem escape de Spodoptera, como sempre se esperava ter, né?
E as demais lagartas, as heliotíneas, né, Helicoverpa, Heliotes, as Chrysodeixes, enfim, todas as outras lagartas com controle muito alto nos mesmos padrões de quando a tecnologia foi lançada. Então, nesse aspecto aí, até hoje, tudo certo. E você, Gustavo, como é que você vê na SLC? Vocês estão satisfeitos? Está aumentando? Está controlada? Como é que vocês veem? Da SLC, Daniel, a gente está satisfeito com o controle da maioria dos grupos, né, de lagartas, mas com relação a Lepidopteros em especial, a eficiência ela vem reduzindo safra após safra, enquanto que é uma discussão do produtor, né, o custo-benefício da biotecnologia, né, quando ela foi lançada, ela era muito eficiente, ela vem perdendo eficiência, principalmente para o grupo Lepidopteros, mas o custo da tecnologia ele não vem reduzindo. Então, acho que essa é uma boa discussão aí que a gente sempre tem com os nossos parceiros da cadeia, com os nossos fornecedores, né? E a gente realmente precisa equalizar custo-benefício dessa tecnologia quando a gente fala especificamente para controle de lepidópteros, porque pelo andar da carruagem, essa tecnologia, infelizmente, ela vai deixar de ser eficiente num curto prazo, na nossa opinião. Obrigado, Gustavo. Antes de voltar ao Fábio e ao João, queria ouvir de você, Noir, esse controle de lagarta na região da Cevasca. Bom, de uma maneira geral, a gente está indo na linha do Valtemir, né? Valtemir, porque a gente tem visto o grande benefício que foi desde o seu lançamento até os dias de hoje. Eventualmente, tem algumas situações de espodópteras, né? Inclusive, eu sempre falo que a espodóptera tem que mudar um pouquinho a sistemática, inclusive, de vistoria, né? Porque ela dá em algumas regiões das áreas, né? Então, o consultor realmente tem que andar, porque senão, de repente, ele tem seus problemas. Mas, como contexto geral, a tecnologia, para nós, Cevale, está entregando aquilo que nós esperamos dela. Obrigado, Enoir. E aí eu iria para o Fábio primeiro. Fábio, a nova tecnologia, elas vão melhorar esse controle que vem na Intacta Extension? Vai melhorar os controles da lagarta, seja o espectro das espodópteras, seja essas derrapagens de fazendas como a SLC tem observado? A tecnologia que a gente vai trazer com o Intacta 2 Extend são 3 proteínas, né, para essa proteção de lagartas. Então, um ponto bem importante para a gente é que a gente sabe, né, que ao longo do tempo, ou seja, qualquer tecnologia com base de BT, ela tende, ou seja, em algum momento, a perder eficiência, né? Não é o caso de Intacta no Brasil hoje. Hoje a gente tem a situação sem nenhum caso de resistência confirmado sobre Intacta. Então, assim, a gente tem a tecnologia, por exemplo, para Spodoptera, ela nunca foi alvo da tecnologia, né? Então a tecnologia nunca teve como objetivo fazer essa proteção, mas é bem importante deixar claro que é uma tecnologia que está no Brasil desde 2012, 2013, sendo exposta, como você mostrou no gráfico ali, com uma área muito grande, e como o próprio ponto que a gente trouxe aqui, com cada vez menos adesão de refúgio. Então a gente entende que sim, é preciso de uma solução mais robusta para a lagarta, pensando não só no desafio de agora, mas como a gente consegue passar por esses desafios futuros. Então, o Intacta 2 Extend vai ser a primeira tecnologia a ter 3 proteínas para lagarta. Então, significa que se eu não conseguir pegar ela com a proteína A, eu tenho o modo B e o modo C ainda para conseguir fazer essa proteção dessas pragas-alvos. Então, bem importante para a gente é que ela vai ajudar muito nessa longevidade da tecnologia mesmo da Intacta, né? E a própria Intacta 2 Extend, ela tem 3 modos de ação. Então, a gente está falando das 4 pragas-alvos da Intacta, a gente continuar com essa proteção ampliada que a gente está trazendo, né? Então,
a lagarta da soja, a falsa medideira, a lagarta das maçãs e a broca das axilas são as lagartas que fazem parte hoje do que Intacta protege, e a gente amplia essa proteção no que a gente garante, porque a gente sabe que depois a gente vai ter uma cobrança comercial sobre isso. Então, Intacta 2 Extend, além dessas 4, a gente está falando de Spodoptera cosmioides e de Helicoverpa armigera. Então, a gente está trazendo essa proteção comercial, que significa que a gente não pode abandonar a lavoura, a gente ainda tem que fazer o manejo integrado de pragas, ainda tem que olhar a lavoura e, eventualmente, né, como nós, como detentores da tecnologia, saber disso, olha, apareceu, não apareceu, mas é importante entender que a biotecnologia, assim como o herbicida, ela é parte dessa resposta de manejo. Então, a biotecnologia, ela garante essa proteção dessas pragas-alvos, mas é muito importante que a gente continue na lavoura, que a gente continue monitorando, que a gente olhe o que tem ali. Porque, às vezes, tem outras espécies de lagarta, que a gente falou, por exemplo, com essa ponte verde, né, entre o milho safrinha e a soja. Então, eu acabo sempre migrando as pragas e a mesma lagarta tratando ela de maneira incorreta, né, tratando ela quando já é tarde, está em ínstar muito grande. Enfim, então, acho que o manejo integrado de pragas é importante. Mas Intacta 2 Extend traz essa piramidação para duas proteínas a mais, protegendo a mais 2 grupos de lagartas. Fábio, obrigado. João, e a tecnologia embarcada para lepidópteros que vem no Conquesta? O que você acha que pode acrescentar? Fica igual? Bom, a tecnologia Conquesta E3, né? Ela está acrescentando mais uma proteína, que é o Cryo-1F. Ela, de fato, agrega controle no grupo das Spodopteras e das Helicoverpas. Mas respondendo bem objetivamente, sem rodeio, Daniel, nós estamos posicionando como uma proteção moderada, não pelo fato seguinte, que dentro do mesmo gênero, por exemplo, das Spodopteras, há diferença de controle entre as espécies. Por exemplo, uma cosmioide, que a gente sabe que tem um controle, mas tem as eridâneas e a eubula, que são outras espécies presentes, que às vezes em menor pressão, mas elas já estão presentes no mercado do Brasil. E o que acontece é que o produto, que chamam, digamos assim, de lagarta preta, o produtor não consegue identificar o que é uma e o que é a outra. E aí os nossos cientistas, os nossos ensaios demonstram que existe, de fato, diferença de mortalidade entre as diferentes espécies. Então, você ir ao mercado e garantir que você vai ter proteção total sobre o gênero, nós optamos por falar que é uma proteção moderada. Isso quer dizer o quê? Falando objetivamente para o produtor que interessa, por exemplo, seria que ele tem que continuar fazendo o monitoramento, que é uma atividade que preconiza das boas práticas agronômicas. Então, agrega valor? Sim, agrega. A gente viu que tem aumento, que tem mortalidade no gênero Spodoptera? Sim, tem. Mas como é muito difícil a identificação de eridânia para cosmioide, nós optamos, em respeito ao produtor, que não deveríamos posicionar como se, olha, é 100% controle. As outras pragas que é de comum, como anticácia, crisodexa, cloride, e acrescentando ao controle de lado, essa a gente está falando que é uma proteção total, ela realmente, obviamente, mesmo tendo a proteção total, se tem que fazer o monitoramento, independente do tipo de praga, isso é uma boa prática agrícola. E a mesma situação das Spodopteras, Daniel, é o caso do gênero Helicoverpa, do gênero das Helicoverpas, que tem azéia e tem a armígera. A armígera, a gente sabe, por exemplo, que o Cryo-1F, assim como lá na Spodoptera, ele agrega valor, ele dá mortalidade. Mas acontece que tem a azéia, que tem mais difícil o controle. Então, fica difícil também a identificação do que é azéia e do que é armígera. Então, desta forma, a gente está optando por ser um pouco mais conservador na comunicação, mas a gente sabe que agrega, sim, muito valor. E aí, nesse momento, eu trago até uma discussão interessante, que os cientistas, os doutores entomologistas da Corteva falam que ainda está pendente no mercado. Há-se que se discutir que os gatilhos de aplicação, qual é a referência para gatilho de aplicação? É a cultura ou é o manejo de resistência das proteínas? Porque quando você está desenvolvendo a tecnologia, nós usamos os gatilhos, né, que a gente chama de threshold, para a proteção e sustentabilidade da tecnologia. E aí a gente usa o quê? Acima de 95% de mortalidade e, no máximo, 5% de desfolha. Mas quando você vai lá
nas recomendações da Embrapa, que é amplamente utilizada e que o produtor tem que utilizar mesmo, para a cultura, eles falam o quê? 30% de desfolha no vegetativo contra 15% no reprodutivo. Então, há um desconecte aqui, é um fato novo que ainda a indústria e a academia precisam chegar em novos estudos e definir o que é melhor. Né? O que é melhor para a cultura, a gente já sabe, mas pensando nas tecnologias, há que se pensar também no nível de desfolha. Então, pensando no nível de desfolha de sustentabilidade da tecnologia, nós optamos por ser mais conservadores. Então, o que acontece, por exemplo, objetivamente, Daniel, tanto das helicoverpas, do gênero helicoverpa como na cosmioide, ela tem as mortalidades aumentadas. Né? Tem a desfolha diminuída, desculpa, a desfolha realmente ela é diminuída. Só que acontece que a mortalidade, às vezes, não bate os 85%. E aí ficam os indivíduos menores, mas que alimentam menos. E esse indivíduo ele pode perpetuar e ele pode se tornar um indivíduo resistente. Então, bem, esse foi um posicionamento bastante técnico e consciente que nós estamos optando por falar que ela é, de fato, uma proteção mais moderada que, principalmente, independente da nomenclatura utilizada, o que interfere isso aí? Há que se fazer um monitoramento. Digamos assim, em maior parte das situações onde não tem, por exemplo, zeia, onde não tem eridânia, provavelmente o produtor não vai ter que fazer as aplicações, mas onde essas duas estão presentes, provavelmente vai ter que fazer uma aplicação. E no caso da helicoverpa, ainda há um segundo complicador, que é um dado mais técnico. Existe um indivíduo híbrido aqui, que cruza da zeia com a armígera. Esse, então, é mais difícil de controle. E ele, obviamente, ele dá uma menor pressão, ele menor quantidade, mas ele existe. Então, é uma coisa que é um fato que precisa se estudar ainda na academia. Então, respondendo a sua pergunta, Daniel, a conquista vai agregar valor, ela vai ter a proteção sobre o gênero helicoverpa, sobre o gênero Spodoptera, mas a gente preconiza que deve-se fazer o manejo, deve-se fazer o monitoramento. João, obrigado. O tema é fascinante. Nós podemos seguir aqui mais horas e horas. Infelizmente, o nosso timing é até às 8 horas. Temos mais de 50 perguntas do público aqui. Então, nós selecionamos uma difícil para o Fábio e uma difícil para você, João. Porque aqui não é para ter moleza. Então, nós vamos fazer as duas perguntas que inúmeros colegas fizeram. Então, eu vou fazer uma para o Fábio, que um dos que mandaram é meu amigo Laércio Yamaguchi, que planta na Bolívia, grande amigo de muitos anos. A pergunta do Laércio é em relação à deriva do dicamba, Fábio. O problema de outras culturas, linhas de lavouras vizinhas que não estejam plantando estênio, como que a Bayer está preparada para lidar com isso? Perfeito. A gente entende que essa mudança para a seleção de dicamba dentro da cultura da soja, assim como qualquer oxina que você coloca, obviamente, mas dicamba a gente entende que já teve casos dos Estados Unidos, a gente acabou usando essa tecnologia que era usada fora da cultura da soja, dentro da cultura, e a gente entende que essa mudança de patamar tecnológico ela tem que acontecer. Então, para a gente, por exemplo, começou com o plantio direto, a gente teve aprendizados. Quando começou com soja RR, também aprendizados. Então, quando a gente vem agora com dicamba, o nosso entendimento como companhia é que a gente não ia conseguir fazer isso sozinho. Então, a primeira coisa que a gente fez foi, vamos trazer sim a parte do produto e das formulações, que é o que a gente como companhia consegue trazer. Então, estamos trabalhando na formulação e nos adjuvantes, que vão assegurar a questão da volatilidade, mas a gente quis fazer um trabalho bem mais amplo com os experts. Então, a gente começou um trabalho de 3 anos com mais de 32 fundações e cooperativas, né? Então, aqui representadas muito bem, tanto a Embrapa, como a Cevale, como a Agrodinâmica, então, que estão trabalhando com isso para entender, primeiro, qual que é o impacto da ponta? Então, a ponta está aqui. Qual é o impacto do adjuvante? Está aqui. Qual é o impacto do produto? Qual é o impacto da temperatura, umidade, enfim. Você tem todo o mapeamento dessas condições de aplicação para acontecer e a gente vai mapeando o impacto disso. E mais importante do que a gente ter essa visão só como Bayer e como Brasil, é ela regionalizada. Então, por exemplo, o volume de cauda, que é uma discussão talvez mais do norte, como funcionam as culturas sensíveis, uma discussão talvez mais do sul. Então, o que a gente tem feito foi, primeiro, assegurando que a volatilidade da tecnologia está
reduzida quando eu trabalho com o produto correto, que é a formulação e o adjuvante, né? E isso tem sido validado pelos nossos especialistas. Inclusive, a gente tem um encontro técnico anual que chama I2X Talks, onde a gente traz esses dados em detalhes e vai ser em agosto que vai acontecer esse ano, então até convido porque a gente não vai conseguir ter tempo. Mas, enfim, a formulação a gente entende que já está definido e já estamos em condições de seguir. E agora o que a gente fala é tecnologia de aplicação. É o produtor trabalhar com a ponta, trabalhar com a temperatura, umidade, enfim, tudo que a gente entende que são as boas práticas. Isso não é para dicamba. A gente entende que dicamba vai ajudar bastante também este dilema, mas hoje, por exemplo, eu estou jogando fora fungicidas porque eu estou já fazendo com a tecnologia incorreta. Então, assim, a gente não tem hoje como mensurar isso, e acho que talvez é o que a gente tem visto, e por isso que o grupo tanto está trabalhando empenhado nisso, né? Então, os principais acadêmicos do Brasil, os principais consultores e fundações de pesquisa, para a hora que a gente chegar nesse lançamento comercial 21, a gente ter uma recomendação antes da recomendação comercial. Porque a gente vai ter o produto, a BASF vai ter o produto, a Syngenta vai ter o produto, mas antes do produto, vamos falar da tecnologia de aplicação. É isso aqui. Quais são os requisitos básicos, né? Definição de ponta, velocidade e tal. Isso vai ser definido e é esse grande trabalho que a gente tem feito aí em parceria com as principais fundações e cooperativas e que nos aproximam desse lançamento, né? Inclusive, a gente teve na SLC mesmo algumas áreas nessa safra, no programa de eleitos, 250 agricultores, a SLC foi parte de pelo menos 6 propriedades fizeram parte disso, onde a gente já está entendendo não só a tecnologia no laboratório, na nossa especificação, mas dentro dos agricultores, dentro da realidade das fundações e cooperativas e dentro das diversas regiões do Brasil. Beleza, Fábio. Obrigado. Eu acho que o que você está falando é uma coisa importante. É possível que o dicamba vá ajudar na educação da tecnologia de aplicação que o Lunar chamou tanta atenção. E para o João, uma pergunta que tem uns 10 aqui perguntando também, João. É o seguinte: como vai ser a cobrança do royalties da Corteva na moeda? Vai ser no sistema Bayer ou vai ser outro? Não posso deixar de perguntar. Tem uns 15 aqui que perguntaram. Essa pergunta é a pergunta de $1 milhão, né? Preço e como será a cobrança, né, cara? Mas vamos lá. O que eu posso adiantar para os colegas e para o público, infelizmente eu não posso saber o detalhe, que a gente está sobre um contrato de confidencialidade e que a gente está desenvolvendo esse sistema ainda. Mas o que eu posso dizer, o que é o mais importante, é que, como eu disse no início, o sistema da Conquesta Enlist e do Enlist E3, ele será com base na semente certificada, porque a gente entende que esse é o produto que todos os elos da cadeia trabalham de forma dentro da conformidade, né? Não estou dizendo que quem salva a semente está fora da conformidade, mas é a forma que, onde a propriedade intelectual, tanto da genética como do trade, ela é remunerada e ela pode voltar para o produtor na forma de novas tecnologias. Então, ela será com base no sistema de semente certificada e ela se faz necessário, e ela também terá um sistema de aferição dessa tecnologia que do início ao fim, ou seja, lá na moeda ela precisa ser conferida. Então, eu não posso abrir detalhes, Daniel, mas é um sistema que é uma política comercial que também vai ter uma forma de rastrear. O que a gente precisa deixar, às vezes, o que o produtor muitas vezes confunde o desconforto, é que é uma confusão do que é rastrear a tecnologia e o que é a política comercial em paralelo a isso. Você pode e deve fazer uma política comercial diferenciada, mas a rastreabilidade ela não tem muito o que fugir. É o que você planta, o que o multiplicador vende, o obtentor passa, licencia, o multiplicador produz, vai para a revenda. Esse modelo que já existe no mercado e que funciona bem, e que toda a cadeia se beneficia, e o produtor, no final, é beneficiado com novas tecnologias, ele funciona bem, e a Corteva entende que ela deve seguir um padrão que tem essa rastreabilidade da tecnologia ao longo da cadeia. Essa é a resposta que eu posso te dar, Daniel. João, obrigado. Temos muitas perguntas, mas nós temos mais 12 minutos. Doutora Núbia, tem um monte de perguntas para você aqui, mas muitas eu acho que você respondeu muito bem durante a sua apresentação. Então, o que eu vou pedir é para os nossos convidados agora, cada um fazer os seus remarques final, o que vocês gostariam de dizer para todo mundo que está nos escutando sobre essas novas tecnologias e sobre o que vem por aí pela soja.
Vou começar contigo dessa vez. Seus remarques final, o que você gostaria de deixar para todos que nos assistiram hoje? Para mim, Daniel? É para mim? Daniel, é para mim? Novamente, eu acho que os teus remarques final que você gostaria de deixar para todos Daniel, que estão nos escutando. Daniel, é para quem, Daniel? O teu som não está pegando aqui. Tá ruim o som. Não estou entendendo também, não. Pode começar, Noir. Acho que pode começar contigo. Eu acho que é para você, Noir. Bom, assim, primeiro, obrigado pelo convite. Eu acho que foi um debate extremamente rico. Nós temos hoje duas linhas de novas ferramentas, né? Então isso nos agrega. A doutora Anúbia, eu acho que foi muito assertiva em tudo aquilo que foi, então eu acho que isso enriqueceu muito o Lunardi, né? o Claudemir, então isso é importante. Porém, nós tem algumas coisas que são importantes e que nós todos precisamos estar muito juntos nesse processo, que é, primeiro, o manejo efetivo das ervas no estádio inicial. Por quê? Porque, após isso, mesmo as ervas que às vezes não estão resistentes ainda, mas têm um nível de tolerância bastante grande. Então, isso nós precisamos estar falando. O produtor em si, nós precisamos levar uma mensagem para ele, que ele primeiro tem que controlar as ervas para depois se preocupar com o plantio. Infelizmente, a gente tem visto muito produtor plantando e depois ver o que faz. Para o João e para o Fábio, uma pergunta e um pedido muito forte. Na verdade, assim, as empresas têm, ao longo do tempo, se preocupado em trazer genética embarcadas, quer dizer, as tecnologias embarcadas em determinada genética. Nós precisamos que, para que os refúgios sejam respeitados, nós precisamos de opções de plantio com níveis de produtividades muito parecidos e adequados às regiões. Cada vez mais a genética ela está trabalhando em nichos regionalizados de cultivares, de ciclos e tal. O produtor, o primeiro item dele é produtividade. Só que quando ele compara a produtividade de uma tecnologia embarcada numa genética com aquilo que não tem a tecnologia, ele não abre mão para fazer os refúgios. Então, a gente sabe que existe uma preocupação das empresas, mas, de novo, é um pedido, não passem o ônus para o produtor para ele perder 2, 3, 4, 5, 8 sacos, muitas vezes por hectare, e, mais que isso, levando a ele um ônus dele ter que plantar dessa forma. Então, seria mais ou menos as considerações que eu tenho para que a gente possa trabalhar nesse sentido, ligado sempre a uma tecnologia que é extremamente importante. Obrigado, Enoir. Doutora Núbia, seus remarques, por favor. Daniel, primeiramente eu quero agradecer pelo convite, a oportunidade de participar. Para mim foi um privilégio muito grande trocar essa experiência, a gente está sempre aprendendo mais. Mas eu acho que o mais importante é reunir um grupo forte com vocês para levar uma mensagem para o produtor, para a gente tentar ser ouvido. Porque todos os eventos, que não só eu, mas outros colegas participam, o discurso é o mesmo e a gente tem uma impressão que o produtor não nos escuta. Então, por favor, pessoal, nos atendam. Realmente temos que buscar todas as tecnologias associadas, o único herbicida não é a solução da lavoura. Então, gostei muito que o Enoir falou, vamos ficar atentos ao tamanho de aplicação, vamos usar herbicidas residuais, vamos alternar produtos, isso é importante. Vocês vão ver que, às vezes, a curto prazo, parece que o investimento é caro,
mas a médio e longo prazo vocês vão ver uma sustentabilidade do seu sistema de produção, que é o que a gente preconiza hoje. Então, fica a minha mensagem de dessecação bem feita, herbicida residual, cuidado com a pós-emergência, que você vai ter uma safra muito mais produtiva. E agradecer e desejar boa noite a todos. Obrigado, doutora. Valtemir, falar. Você, Valtemir. Bem, eu quero dizer que foi um privilégio também fazer parte desse painel e dizer que nós estamos num nível de altas produtividades, num nível assim de altos investimentos nos últimos anos. Nós estamos colhendo os frutos, né? No Cerrado nós estamos tendo produtividades de 70, 75, 80 sacos por hectare. Isso não veio de graça, isso veio com a genética, isso veio com a tecnologia. E o que eu vejo dessas novas tecnologias, se elas vierem para somar como ferramentas de manejo, elas são muito bem-vindas, desde que a gente use isso realmente com conhecimento, use da maneira correta e que nos permitam uma manutenção ou uma melhora desses tetos de produtividade, como foi dito pelo Enoir. E nós realmente precisamos manter ou ter mais ganhos, porque é o seguinte: na área de fungicidas tem que agregar um monte de produtos multissítios para o problema de resistência. Na área de plantas daninhas tem que usar beijos. Na área de inseticidas, produtos caros e modernos, ou seja, o custo de produção não está brincadeira e nós realmente precisamos ter tecnologias que nos deem uma estabilidade e que nos deem um custo-benefício. Então, essas tecnologias, se vierem realmente para somar, muito bem posicionadas, e esse papel é nosso, é dos agrônomos, a gente vai ter que ser mais agrônomo do que nunca para poder encaixar tudo isso com técnica e com ciência. Enfim, é para dizer que elas bem encaixadas, elas vão somar ao nosso processo. Obrigado. Obrigado, Valtemir. Lunar, deixaria para nós aqui. Bom, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar com esse time aqui. É só fera que a gente teve aqui hoje ao longo dessa discussão. Então, agradecer o Enoir, doutora Núbia, Valtemir, o João e o Fábio. Foi um prazer estar com vocês aqui, fazendo essa discussão. Pessoal que nos assiste também, obrigado. E os meus remarques finais, Daniel, seriam que a gente está com muita expectativa por poder usar em escala comercial essas novas biotecnologias, essas novas ferramentas. Com certeza, como todos os colegas que já me antecederam fizeram nas considerações finais, vai agregar bastante para o produtor, vírgula, desde que a gente saiba usar, a gente tome as decisões corretas, né? E a questão dos pré-emergentes que foi citada aqui é fundamental, né? Porque a gente tem que sair com a lavoura no limpo, né? Foi muito bem dito aqui pelo Enoir. A gente tem que sair com a lavoura no limpo, que a gente aumenta o potencial dessas novas ferramentas, né? E uma expectativa, a expectativa nossa como uma empresa, nossa como produtor, que realmente essas tecnologias elas não venham só para proteger as plantas de ataque de pragas ou para um melhor controle de ervas daninhas que são hoje problemas, mas que também elas venham com um teto produtivo maior do que a gente tem hoje. É fundamental que a gente cresça em teto produtivo para a gente continuar aumentando a nossa competitividade dentro da porteira. Então, é uma expectativa grande que a gente tem. Muitas vezes a gente vê uma biotecnologia nova chegando, mas sem incremento de teto produtivo. E eu acho que isso é fundamental para o agronegócio brasileiro, e a nossa expectativa é que a gente venha com todo esse pacote junto. Não só a proteção, mas também o aumento do nível de produtividade. Beleza, Lunardi, obrigado. E para finalizar, Fábio e João, Fábio, por favor, suas palavras finais e depois você, João. Eu quero agradecer primeiro, não por hoje só, mas eu acho que todo esse painel que está aqui, a gente agradece por esse trabalho que vem sendo construído, né? Então, como eu bem comentei, né? Tanto a Corteva quanto a HO são licenciadas da tecnologia, elas estão produzindo genética para a gente entregar. A Embrapa também faz isso com a gente. Tanto a Cevale, a Agrodinâmica e a própria Embrapa são experts dentro do nosso programa para garantir que o manejo seja regionalizado e que a gente tenha uma resposta, né? Tudo que a gente discutiu, como que vai se adaptar, como que funciona, eu já vou saber isso antes.
né? E como que eu vou ser mais eficiente? Essa é a resposta. E a SLC também, uma grande parceira, deixa eu entender como essa realidade vai funcionar no meu talhão, na minha vida comercial. Então, acho que o que eu quero agradecer é a gente enxerga que essa tecnologia nossa vai ser a terceira onda de biotecnologia. E o que a gente fala da nova era da soja é porque a gente entende que tem que ser uma era com mais produtividade, mais sustentabilidade e mais rentabilidade. Então, é uma oportunidade para a gente tirar alguns discursos que talvez estavam na academia, esse conhecimento. E como a gente passa da academia para os consultores, para os canais, para os times de vendas e para o agricultor e para o operador, que é quem está sentado na máquina tomando a decisão de pulverização. Então, acho que esse olhar sobre o todo é o que é importante a partir de agora, né? Numa era com tanto compartilhamento, com tanta informação, como a gente está vendo aqui, precisa fazer isso chegar. Isso só vai chegar se o alinhamento não estiver só no teórico e na prática ou no comercial. A gente precisa equilibrar esse jogo. E acho que essa é a grande proposta desse debate, o que isso que me... Né? Não estou falando do comercial só. Quer saber do preço, quero saber da lagarta, porque é tudo no... Então, acho que a proposta da nova era da soja, desse aumento de produtividade, ele vai vir dessa maneira. Como que eu otimizo o recurso? Como que eu entendo aquela lógica de daninhas naquela minha área, né, de lagartas, para aí sim montar um programa de manejo, né? E a grande iniciativa que a gente está fazendo é um amplo programa, não só com os experts e os agricultores que estão trabalhando com a gente, mas de capacitação. Eu acho que a gente falou pouco aqui hoje sobre essa grande frente de capacitação que a gente precisa ter. Porque eu acho que as pessoas às vezes não fazem errado porque ela não quer. Ela faz errado porque ela não sabe, ou porque ela não entende o valor, ou porque acha que está caro. Então a gente entende também isso, sabe? Como a gente chega mais, né? Então a gente teve nessa última safra mais de 7.600 pessoas treinadas em laboratórios móveis, que é a largada disso, ou seja, qual que é o conhecimento da gota, da deriva, da assertividade? Às vezes está tão claro dentro de um laboratório, mas está tão longe da realidade do campo. Então nosso grande convite é esse, sejam parte disso, né? E façam cada vez mais perguntas e tragam mais respostas, porque assim, a gente como indústria está trabalhando licenciados, indústrias, obtentores, canais acadêmicos, e cada vez mais que tiver esse esforço conjunto, a gente vai chegar lá no novo patamar de produtividade. Fábio, bem bacana. João, palavras finais. Bom, pessoal, obrigado aí, especialmente você, Daniel, e a todos os profissionais que estão atrás da gente aqui, né? São vários anos de pesquisa, a HO Genética sabe muito bem os seus melhoristas, o quanto que demora para colocar uma variedade no mercado, né, Daniel? Então, a todos os seus colaboradores aí, o meu agradecimento, que a dificuldade para se colocar essa genética de alta produtividade que o Enoy tanto falou aí, e respondendo sua pergunta, realmente, para tranquilizar, as variedades que serão refúgio chegarão com alto teto produtivos e terão alguns, inclusive, até melhores, inclusive. Tá? Isso é uma seleção que vai acontecendo, você não tem tanto controle, então tem variedades que serão E3, melhores até que ser E3 e vice-versa, dependendo da região onde você estará. Tá? Então, meu agradecimento, a resposta é essa, meu agradecimento a todos. E aí, o Elite realmente é um sistema que a gente tem que vai contribuir para o produtor, realmente uma nova opção, que ele já conhece, que vai trazer conveniência dele já continuar a usar o glifosato, ele vai ter a diversidade de utilizar outras novas moléculas, como 2,4-D-glufosinato, ele vai ter a segurança de utilizar uma formulação do Cola-D com redução de deriva em um produto com baixa volatilidade, e associado tudo isso em tecnologias de alta, em genéticas de alto potencial produtivo. Então, era essa que eu tinha na minha finalização. Obrigado a todos, pessoal. Beleza, João. Então, com isso, nós estamos encerrando a nossa live. Quero agradecer muito aos 6 convidados que nos deram a honra de participar com a gente. Espero que todos que estejam assistindo essa live tenha sido útil, tenha recebido informações úteis, ajude a lhe entender o que vem pela frente. Muito obrigado pela atenção de todos. Uma ótima safra e que tudo melhore no Brasil e no mundo daqui nos próximos meses. Um abraço para todos e muito obrigado pela atenção. Tchau.